Estamos vivendo um momento em que o mundo está voltado para o que está acontecendo na Palestina. Uma guerra que envolve Israel e Hamas. Todos os tipos de narrativas temos ouvido, assistido em diversos canais do YouTube. Sensacionalistas, ideólogos, pessoas que não demonstram que estão comprometidas de fato com a verdade por trás de tudo isso. Fazem tudo por um like, tudo por um super stick, um super chat, tudo para se manterem de fato em evidência. Mas afinal, quais os erros que essas pessoas estão cometendo? Este vídeo está sendo gravado às 2 horas e 56 minutos do dia de domingo, 1 hora depois de eu chegar do trabalho e tentar conciliar a minha atividade como pesquisador, estudante do direito, a manutenção desse canal e entre outras. Mas eu vim aqui porque eu tenho responsabilidade para esclarecer algumas coisas. Entre elas está: os palestinos são realmente perversos, cruéis? Por que são resistentes? Por que lutam e olham para Israel de maneira absolutamente diferente? Mas todos odeiam Israel. Como separar palestinos, movimentos ou organizações políticas, religiosas e paramilitares de palestinos, de pessoas que realmente estão ali porque querem ser felizes e não admitem se tornarem escravos de um colonialismo? Vamos pensar sobre isso? Ok. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se você tem consciência social, consciência política, consciência de classe, você vai saber de que lado realmente você deve ficar. Primeira pergunta que eu quero começar fazendo para você. Você sabe a diferença entre palestino e muçulmano ou islâmico? Então hoje nós vamos refutar a falácia dos que estão ali desejando uma limpeza étnica dos palestinos, que estão sendo vítimas tanto de Israel quanto de um movimento ou uma organização que se transformou para os Estados Unidos e para outras potências, um movimento terrorista, sobretudo para o próprio Israel. Primeiro, vamos colocar aqui o pingo nos is. Tenho visto pessoas que estão dando umas de geopolíticos, mas não sabem nada. Vão no Google, pesquisam alguma coisa, pegam um videozinho sensacionalista, totalmente fora de contexto, cheio de falácias, cheio de contorcionismo, e tenta defender uma limpeza étnica. Ah, porque, olha, vamos separar as coisas. Nem todos os muçulmanos praticam a religião muçulmana ou islâmica querem destruir outros povos, ou mesmo Israel. Por exemplo, a Índia é o país mais muçulmano do mundo, quase mais muçulmano, entre aspas, do que os próprios muçulmanos que estão na Palestina. E vive muito bem na Índia, um país politeísta. Vamos lá. Árabe é o mesmo que muçulmano? Não. Basta você parar, pegar um livro, estudar um pouquinho e perceber que nem todo árabe é muçulmano. Aliás, existem pessoas que nasceram em Israel, são israelenses, mas aderiram à religião muçulmana.
Essa religião muçulmana é algo tão pérfido, tão ruim, tão cruel, como esses israelenses se tornaram muçulmanos. Então é preciso saber separar. É preciso, para não servir absolutamente de instrumento de enganação para as pessoas. Primeiro, palestinos e muçulmanos são coisas absolutamente distintas. Há palestinos que são convertidos à religião israelense, judaica. É isso mesmo. Você está entendendo? É claro que uma pessoa árabe é também muçulmana ou islâmica, mas isso nem sempre, de fato, é verdade. Isso já está mais do que comprovado pelos estudiosos da geopolítica, da geografia que abarca a Palestina atual. Então a gente precisa entender isso. Por isso, começamos a entendendo que o maior país, de fato, islâmico do mundo possui o maior número de muçulmanos. A Índia abriga cerca de 170 milhões de islâmicos. Só isso faz 16% da população total desse país. O que, de fato, um país como a Índia estaria admitindo em seu contexto social, cultural, muçulmanos, se eles estão tão ruins, tão perversos. Então, primeiro, vamos começar a ensinar esses sensacionalistas baratos, travestidos, que não entendem o que é um movimento de resistência, como movimentos de resistência são transformados em terroristas. Mas quem são os verdadeiros terroristas que, na verdade, querem implementar a qualquer custo a colonização e descolonização de espaços? A geopolítica se ocupa disso, de estudar território, poder, como se estabelecem os poderes nesses territórios, através de leis, política, resistência militar, ou impondo penalidades ou coisa do tipo. Vamos entender isso de maneira muito sóbria, para que a gente possa silenciar ou mostrar que tem muita gente sendo enganada e comprando gato por lebre. Se formos de fato dizer que todo muçulmano é terrorista e, portanto, todo e qualquer movimento de resistência é terrorista, então nós realmente iremos levantar as mãos e lutar em defesa de Israel, para uma limpeza étnica. Mas como o terrorismo vem, de fato, acontecendo nos bastidores e pelas mãos dos imperialistas que não querem que você veja o que está em jogo nesse contexto. Ah, você não sabia, mas você precisa saber. Portanto, o chamado mundo árabe, países que estão reunidos, um total de 22 países, como a Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes, enfim, Iraque, Jordânia, Quad, Líbano, todos esses países. É claro que nós nos voltamos para o Líbano, nos voltamos propriamente para a Síria, porque nesses dois países nós temos certamente movimentos de resistências como o Hezbollah no Líbano, que é xiita, aqueles que estão hoje na faixa de Gaza, Hamas, é mais sunita, e portanto nós temos de fato movimentos que vêm lutando contra a colonização e ocupação de espaços e até a imposição de uma política de controle de poder. Sudão, Tunísia, ora. Então o primeiro problema e a primeira aberração falada por essas pessoas é dizer que não,
temos que destruir a religião islâmica, os muçulmanos ou os palestinos, não sabendo separar. Eu vou dar um exemplo. O nosso país é um Estado democrático de direito dito laico. Religião predominante, o cristianismo dividido em duas alas, protestantismo e catolicismo, e em subalas, pentecostais, neopentecostais, ortodoxos, tradicionais, cada qual com uma religião. Aqui é proibido um árabe ser cristão. Temos pessoas que se converteram ao cristianismo e são. Aliás, alguns países, inclusive, têm, aliás, em Israel, sobretudo em Gaza, existem templos católicos, escolas voltadas aos ensinos cristãos. Como alguém pode vir e dizer, não, porque eles querem matar os nossos filhos, porque eles querem matar cristãos, e eles vão matar. Está mentindo para você e não sabe nada de geopolítica, não sabe separar o que é um movimento que está dentro da estrutura do Hamas, que se tornou violento, perverso, que deve, claro, de alguma forma ser combatido, mas sem se relativizar e justificar a limpeza étnica, que não é de hoje, que vem sendo cometida por Israel, sob justificativa de que, de fato, são donos da terra, devem tomar tudo e que o inimigo é o outro. É triste saber que tem ateus aqui no YouTube comendo esta narrativa porque não tem humildade para dizer, puxa, eu estou totalmente enganado. Como se o Israel realmente de hoje não tivesse todo um aparato histórico, social, psicossocial do passado, de serem os donos da terra, de pela violência imporem o poder e de fato expulsarem aqueles que antes deles mesmos já ocupavam a terra. Então, entendendo isso, agora você é capaz de definir como surgiram os movimentos. Inclusive o Hezbollah, lá do Líbano, um movimento assistencialista, criado exclusivamente, portanto, possui assento, inclusive, tá, da estrutura política do Líbano. Ora, parem de falar besteira, parem de ficarem venerando gente que está fazendo de tudo para aparecer, para brilhar, mas na verdade não passa de um fanfarrão. Separe o que é um grupo terrorista, o que é um palestino e o que é um muçulmano. Nem todo palestino pratica a própria religião muçulmana. Está dando para você entender? E nem todo muçulmano mata ou quer destruir vidas. Eu acho que agora você vai parar de ficar comendo porcaria para comer o que é bom e aprender de verdade.